Podemos, tá? Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos, eu sou Celso Deretti, eu pertenço à paróquia São Sebastião, município aqui de Balneário Camboriú, cidade vizinha de vocês. Sou missionário em tempo integral, me dedico integralmente, exclusivamente às missões. Isso em várias frentes de missões. Nós temos o envio aí de Dom Wilson, que é o nosso arcebispo. Ele acompanha as nossas missões e sempre nos dá o envio quando nos chamam para fazer missões aqui no Brasil e também em outros países, especialmente lá na África. Então, eu comecei como missionário em tempo integral no ano 2000. Antes disso eu era jornalista, trabalhei aqui em Blumenau, na sucursal da antiga RBS, que era afiliada da Globo, né? Depois trabalhei no Jornal de Santa Catarina, na assessoria de comunicação da Ceval, que hoje é a Bung Alimentos. Também fui professor de inglês muitos anos, mas eu tentei a política, mas não era esse o caminho que Deus quis para mim, tem para outros, mas para mim não era. E hoje, graças a Deus, sou muito feliz, muito realizado como missionário em tempo integral. Então, eles me chamaram aqui, o Padre Marcos me chamou para falar sobre missões, sobre o mandato missionário. E é uma alegria muito grande para mim. Eu gostaria mais de dar mais testemunhal do que assim, muito teológico, embora a gente vai dar uma fundamentação teológica também. Nós vamos tomar, quem trouxe a Bíblia, para nós entendermos o cerne da missão, a meta da missão e por que Deus nos envia em missão, certo? Vamos tomar o texto de Atos, capítulo 26. Atos 26, que narra ali, é o próprio apóstolo Paulo, falando sobre a sua conversão. Então, Atos 26, versículos de 15 até o 18. Paulo aqui ele fala sobre como aconteceu a conversão dele. E preste atenção nesse texto. Você sabe que Atos é de autoria do evangelista Lucas, mesmo escreveu Lucas, que escreveu o Evangelho, também escreveu o livro dos Atos, evangelista Lucas. Então diz assim, aqui é Paulo falando. Então eu disse, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, põe-te de pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te, presta atenção, escolhi-te no meio dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essa palavra? Bom, antes de entrar propriamente no tema, veja, queridos, a palavra de Deus, vocês todos deveriam ter a palavra de Deus aqui, viu? É uma pena que muita gente não trouxe a palavra, né? Isso é um grave problema entre nós católicos, né? A ignorância das Escrituras, a própria ausência da leitura da palavra de Deus, isso alegra o inferno tremendamente, porque essa palavra aqui é palavra da nossa salvação.
é palavra de Deus. A Bíblia, queridos irmãos, não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus existem aos milhares, mundo afora, na maçonaria, na teosofia, na cientologia, Rosa Cruz, meditação transcendental, espiritismo. Tem uma infinidade de doutrinas e filosofias que falam de Deus. Até na nota de dinheiro, se você olhar, está escrito ali, né? Nós confiamos em Deus, enfim. A Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. Então, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. A Bíblia é o próprio Deus. Quando você abre a Bíblia e, ungido pelo Espírito Santo, você lê essa palavra, é Deus falando pessoalmente para você. É o próprio Deus. Por isso que a religião católica, ela não é a religião do livro, é a religião da palavra. E como também não é a religião da cruz, é a religião do poder da cruz, certo? Porque cruz até os satanistas usam, né? Mas é a religião do poder da cruz, onde Jesus destruiu o império de Satanás e cancelou a nossa culpa, e nós vamos ver isso agora. Então veja só, essa palavra aqui, quando a gente fala que a Bíblia ela é a espada do Espírito, né? É uma espada de 2 gumes, ou seja, com 2 fios, é porque ela corta, ela separa aquilo que não é de Deus, certo? Assim como o médico, ele extirpa, ele pega um bisturi, extirpa a parte que está podre no corpo, para preservar a parte boa, né? Então, a espada do Espírito é isso mesmo. Você tem coisas que não são de Deus e muitas pessoas não sabem que não são de Deus. E quando lê a palavra, Deus mostra a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? A verdade. A verdade que liberta. Se você não conhece a palavra de Deus, você nunca será uma pessoa livre. Você sempre vai estar à mercê do que os outros falam, do que a televisão fala, do que o diabo fala, dos teus condicionamentos negativos do passado, de uma educação errônea que te foi transmitida, de falsas doutrinas que você tomou como se fossem verdade, e aí você, a pior coisa, a pior prisão, queridos, é aquela que nós mesmos nos impomos, certo? Então, Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer você uma pessoa livre, uma pessoa inventiva, uma pessoa criativa, que empreende coisas maravilhosas, que realiza coisas maravilhosas, mas você precisa conhecer, saber quem você é. Qual é o teu propósito nesse mundo? Quem é você? Você é aquilo que Deus diz que você é, e isso está na palavra, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa hoje, vai vender o curió, vai vender o trinca-ferro e vai comprar uma Bíblia, tá bom? Vai comprar uma Bíblia e começa a ler, queridos. Olha, a Bíblia é maravilhosa. Nunca tome uma decisão sem consultar a palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho depois sobre a palavra de Deus, mas vamos começar primeiro com essa passagem. Meus queridos, Paulo aqui, ele era uma pessoa que cuidava dos seus interesses. O Saulo, né? Era uma pessoa que tinha o seu mundo, as suas concepções, tinha as suas metas, as suas prioridades. Ele tinha um modo de viver, um modo de pensar, uma mentalidade, que ele achava que era certo, que ele achava que era o máximo, né? Que ele achava que aquilo era tudo na vida. Até o dia em que Jesus entra na vida dele e muda completamente a história de Paulo. Muda completamente a sua mentalidade. Tira do peito um coração de pedra e coloca ali um coração de carne. Saulo agora ele é Paulo. E veja o que Jesus faz com ele. Então, eu te escolhi, Deus escolheu você também. Paulo cumpriu a missão dele, agora é a minha hora, é a sua hora. Agora, Paulo teve o tempo dele, agora nós estamos no nosso tempo. Qual é a missão que Deus confia a você? Você vai ter que ouvir isso do próprio Jesus, certo? Na oração. Aqui, Deus escolhe Paulo e da mesma maneira Deus escolheu você. Deus escolheu você para uma missão.
Isso é algo muito, muito grandioso, algo muito maravilhoso. Se você pegar lá o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1 já está escrito lá, já está escrito, Jeremias capítulo 1, diz assim, olha só que coisa linda, Jeremias capítulo 1 diz assim, olha aqui, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Isso é Deus dizendo de você, de cada um de vocês aqui. Antes de no seio ser formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Profeta das nações. Então, em primeiro lugar, você é escolhido por Deus. Você não está aqui por acaso. Na verdade, não é uma escolha sua estar aqui. Foi Deus quem escolheu você. Deus trouxe você aqui. E, claro, usou de vários acontecimentos, até fortuitos, que você achou que aconteceram. Não, foi tudo Deus planejou para que você estivesse hoje aqui, ouvindo essa pregação. Todo o plano de Deus foi uma escolha dele. E aqui que está a maravilha. Agora entra, em primeiro lugar, a escolha é de Deus. Segundo, nós vamos entender que Deus ele tem uma missão e depois ele tem uma capacitação. Qual é a missão que Deus confiou a Paulo e qual é a missão que Deus confia a cada um de nós? Presta atenção aqui. A missão é essa aqui, ó. Eu te apareci. Como é que Deus apareceu na sua vida? Foi de alguma maneira. Eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras que vou me manifestar. Escolhido do meio dos pagãos. Olha só, nós não vivemos numa sociedade hoje neopagã? Eu estava pregando agora de manhã, o nosso mundo hoje, queridos, precisamos ter uma visão muito realista do mundo. O nosso mundo hoje é um mundo pós-cristão. Não é um mundo pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus ele não é apenas alguém que passou pela história, Jesus ele é o Senhor da história. Jesus tem a última palavra sobre a história humana. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele tem o domínio, poder, autoridade suprema. Jesus, ele é o catecismo diz aqui, ó, o catecismo maravilhoso, o catecismo diz que Jesus, ele é o centro, a chave e o fim da história humana. Jesus é o centro, a chave e o fim da história humana. Olha a quem você serve. Você serve ao Rei Jesus. Esse Jesus escolheu você. Escolheu você onde você estava, com as tuas condições financeiras, com o teu passado, com os teus condicionamentos, com tudo o que te aconteceu, não importa. Ele te escolheu para essa missão. Então tenha essa consciência de que você foi escolhido por Deus. E aqui, escolhido do meio dos pagãos, o paganismo, esse paganismo, o meio dessa sociedade pervertida, perversa, essa sociedade corrupta, essa sociedade da cultura woke, essa sociedade que idolatra o sexo, idolatra o dinheiro, idolatra o poder. Sabemos muito bem quais são os ídolos que estão no coração dos homens nos dias de hoje. A maioria das pessoas não pensa senão em sexo, dinheiro e poder. E por causa de poder, as pessoas se matam umas às outras, como está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, por causa de poder. Estão se matando, já mais de 1 milhão de soldados mortos. Que tristeza, meus irmãos. Por causa de poder, por causa de sexo, as pessoas estão vendendo a alma para o diabo, casamentos estão sendo destruídos, o adultério, a indústria da pornografia que está envenenando, destruindo os jovens, a indústria das drogas, tanta coisa que a gente sabe. Do alcoolismo, que é o maior flagelo hoje da humanidade, é o alcoolismo. Tinha um padre lá, o padre Rufus Pereira, que talvez alguns de vocês conhecem, um padre indiano, um famoso pregador, e um dia um outro padre amigo dele chamou ele e disse assim: Padre Rufus, eu preciso que o senhor venha urgente pregar um retiro aqui na minha paróquia. Senhor, o que está acontecendo? A minha paróquia aqui só tem 2 pessoas que não são alcoólatras, eu e a Santa Padroeira. O resto é tudo alcoólatra aqui. É grave o alcoolismo hoje, crianças de
11 anos já estão se tornando alcoólatras. Crianças de 3 anos já têm acesso livre à pornografia da mais pesada possível. É terrível o que está acontecendo. Então, aqui, amados, essa é uma sociedade pagã. Então, você tem que ter clareza de que o mundo, ele não é um parque de diversão. O mundo não é uma Disneylândia. O mundo não é um Beto Carreiro World, né? O mundo é um campo de batalha. E os demônios estão lutando pelas almas. E Deus luta pelas almas também. Veja, vocês percebem então, é o campo que Deus nos chama a evangelizar? O desafio que é a evangelização? Ó, escolhido do meio do povo e dos pagãos. Olha as falsas doutrinas, queridos, que se disseminaram em todo o mundo. Eu não tenho nada contra as pessoas que participam dessas falsas doutrinas, porque eu sei que muitas delas estão em busca da verdade, mas as doutrinas que lhes são transmitidas são condenáveis, certo? A doutrina, por exemplo, da reencarnação é condenável. A Bíblia diz em Hebreus que está destinado que o homem morra uma só vez e depois vem o juízo. A doutrina da reencarnação, ela joga o sacrifício de Jesus na lama, no lixo. Quer dizer, Jesus morreu em vão. Nós nos salvamos por sucessivas reencarnações. Está errado. Outras doutrinas que negam a realidade do pecado. Enfim, tantas doutrinas. Então, veja, e isso tudo está disseminado no meio de nós. Isso está totalmente disseminado. E as pessoas estão aderindo a isso. A nova era, vocês conhecem muito bem, a New Age, em que Jesus, ele já não é mais considerado o centro. Então, agora é Maitreya. Então, hoje é o homem, né? O homem como o centro. Vamos tirar Deus de cena, o teocentrismo, e vamos colocar o homem como centro. Certo? Então, é o perigo, é a mesma tentação de Adão e Eva. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, eu já não preciso mais da revelação, eu não preciso mais do catecismo, isso aqui é um ensinamento retrógrado, isso aqui não tem mais validade, a Bíblia para mim não tem mais validade, isso aqui são histórias apenas fábulas. Irmãos, é um perigo e essa é a sociedade, é o paganismo, é o ateísmo prático. Né? O ateísmo é viver como se Deus não existisse. Viver como se Deus não existisse. Como se a pessoa não fosse morrer, como se não haverá juízo, não haverá céu, nem inferno. Então, está todo mundo salvo. O que importa mesmo é diluir o reino do além para estabelecer o reino do aquém. Como diziam os imperadores antigamente, um Deus no céu e um imperador na terra. Tá bom, Deus pode existir, mas ele cuida lá do reino dele e nós aqui pintamos e bordamos no nosso reino. Não é essa a mentalidade, meus irmãos, que a gente vive hoje? Uma mentalidade pagã. Olha hoje, a maioria dos jovens mal viram adolescentes, já estão dormindo junto com a namorada, com o namorado, na casa da mãe e do pai. É ou não é? Melhor estar ali do que estar na rua se drogando, não é isso que falam por aí? É ou não é? E tem a anuência dos pais. É um pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo. Faltar à missa ao domingo, por exemplo, é pecado grave. As pessoas não vão. Pecado grave. Tantas outras coisas, meus irmãos, que a gente conhece. Então, os pagãos, aqui a sociedade pagã, essa mentalidade que os meios de comunicação, eles disseminam com muito requinte, com muita arte, as novelas, os filmes, é terrível isso. Então, aqui, no meio dessa sociedade, aos quais agora eu te envio, é para essas pessoas que Deus te envia, querido, certo? É para essas pessoas que Deus te envia, esses que estão nas garras do diabo, e não é pouca gente não, são bilhões de almas que estão sob o jugo do demônio, estão enredados nas teias de Satanás. Então é para essas pessoas que Deus nos envia a evangelizar, certo? Para quê? Para quê? Aqui. Para abrir-lhes os olhos. Para o quê?
Abrir-lhes os olhos, irmãos. Lembra que Saulo, ele estava com escamas nos olhos, ficou 3 dias com escamas, e depois Ananias ora por ele e as escamas saem dos olhos, aí ele enxerga tudo o que Deus quis que ele enxergasse. Então veja, para abrir-lhe os olhos, tem aquele ditado, né? Me enganaram 30 anos, mas logo eu vi. Quanta gente enganada por Satanás, enganada por falsas doutrinas, por charlatães, por falsos profetas. Cristo Jesus, meu Deus do céu. E aqui, para abrir-lhe os olhos, a fim de quê? Para quê? Para que se convertam, meus irmãos, se convertam das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Cristo, você já pensou? Qual é a pior coisa para uma pessoa? Qual é a coisa que mais deixa a gente irritado? É ser enganado, não é verdade? Quando as pessoas são enganadas, elas chegam a matar a outra pessoa. E às vezes por ninharia, não é? Mas é a dor de ser enganado, é a traição, né? E Jesus diz que a maior dor dele na paixão foi a traição de Judas. Está nesse livro aqui, A Vida de Jesus, escrita por Ana Catarina Emeriti. Então, qual é a maior dor? É a pessoa chegar ao final da sua vida e perceber que foi enganada a vida toda e que perdeu o céu, meus irmãos. Foi enganada pelo demônio, foi enganada pelos falsos profetas, foi enganada por essa mentalidade mundana. E aí não tem dor maior, não tem decepção maior de saber que foi enganada. E então, por isso que aqui diz que para que se converta das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, irmãos. Olha aqui, estou falando. Irmãos, o demônio, tem muitos teólogos que sepultaram o demônio. O demônio é o primeiro a entrar na igreja e é o último a sair. Viu, queridos? Ele não cansa nem dá descanso. Ele é a antiga serpente, é a astuta serpente. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um plano de salvação para a sua vida, certo? Quando Jesus ele manda o seu filho, ele é um plano de Deus, que eu vou falar depois, e o diabo tem um plano para destruir a sua vida. Você nunca se deu conta disso? Abre os olhos, o diabo ele olha para mim, ele diz, o que eu vou fazer para destruir esse sujeito? Eu preciso quebrar as pernas desse sujeito, porque ele está roubando as almas do meu reino, está levando para a luz. Eu preciso arrumar um caso para ele cair, escandalizar o ministério dele. Eu preciso colocar uma mulher que vai arrebentar com o casamento dele. Eu preciso colocar um homem que vai arrebentar com o casamento dela. Quer dizer, o diabo, ele vai tentar. Ele vai olhar para mim, para você, dizer, o ponto fraco do céu é esse. Então vamos lá, vamos para a guerra, vamos quebrar as pernas desse sujeito. Né? Então, o diabo tem um plano para nos destruir, amados irmãos. Então, por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cair, em tentação. Vigiai e orai para não cair, em. Aqui diz, para que se converta do poder de Satanás. Veja, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, o demônio ele se assenhorou do mundo. E a gente fala assim, o demônio ele está pintando e bordando no mundo, certo? Mas quem é que está dando a tinta? Quem é que está dando o pincel? Quem é que está dando a tela para ele pintar? Somos nós. E o demônio, quando sai para pescar, ele não leva a isca já está dentro de nós. É a concupiscência, é essa inclinação que eu tenho para o erro, não é verdade? É essa inclinação que a gente tem para o pecado, para o erro, para o vício, para toda espécie de devassidão. Então, aqui para que se converta do poder de Satanás a Deus. E que mais? E que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e a herança entre os que foram santificados. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Qual é a maior coisa que Deus pode dar para um ser humano? Qual é? É o amor. E esse amor, ele se revela no perdão.
é a maior graça, a maior coisa que Deus pode dar para um ser humano é o perdão. Certo? Porque quando Deus nos perdoa, Ele nos tornamos justos diante dEle. Porque se nós morrermos em pecado, inimigos de Deus, nós seremos condenados à morte eterna. Nós somos destinados à ira de Deus. E qual é a maior coisa que você pode fazer por você mesmo? Se amar. Isso, se amar, recebendo o perdão de Deus, se abrindo para o perdão. E aqui entra, amados, aquilo que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é eu me fechar ao perdão de Deus, é eu me fechar à misericórdia de Deus, e é eu persistir no erro, é eu persistir na minha teimosia, no meu pecado. Eu não aceito que Jesus é o Filho de Deus, eu não quero saber da palavra, não quero saber de igreja, o padre é um sujeito igual a eu, é um pinguço igual a eu, é um homem igual a eu, não vou me confessar com um homem igual a eu, esses pregadores só pensam em dinheiro, e isso, aquilo. A pessoa, ela não se abre ao perdão de Deus. A misericórdia, ela se condena, ela endurece o coração. Jesus uma vez fez uma reclamação, disse, a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós. Queridos, olha, aqui está, para que se convertam e recebam o perdão dos pecados. O perdão. Quero dizer uma coisa aqui. O único pecado que Deus não perdoa, qual é o pecado? É o pecado que eu não me arrependo. É o pecado que eu não me arrependo. Eu volto a dizer, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Certo? Ela é insondável. Não tem como medir a misericórdia de Deus. Porém, a misericórdia de Deus, ela não nos salva por si mesma. Eu sou salvo pela fé. Uma fé que faz com que eu dê o meu assentimento à palavra, à revelação, me arrependa, me mude de mentalidade e começo a viver na verdade. Então a primeira coisa, e aqui e herança entre os que foram santificados. Qual é a herança? É a vida eterna. A vida eterna. Vou falar um pouco sobre a vida eterna aqui. A nossa meta, queridos, é a vida eterna. O reino de Deus, Jesus, lá quando ele está diante de Pilatos, ele fala o quê? O meu reino não é deste mundo. Certo? O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Então, a nossa meta é a vida eterna. A palavra de Deus fala assim, as coisas que nós vemos são passageiras, e as que não vemos são eternas. Então, a meta é a vida eterna. Vocês conhecem aquele versículo, João 3,16? O versículo mais pregado, mais falado no mundo inteiro. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Se nós não tivermos isso em mente, irmãos, que o que importa mesmo é a vida eterna, a nossa missão vai se tornar inócua, não vai cumprir aquilo que Deus quer, vai ser perda de tempo. Se não produzir uma mudança no coração das pessoas, se não abrir os olhos dela para que elas comecem a ver a vida eterna, é perda de tempo. Qual é a vontade de Deus? Lá está em primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Certo? Qual é a vontade de Deus? Repete comigo, vamos lá. A vontade de Deus. Repete comigo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
essa verdade Deus confia a você disseminar a verdade, certo? Você é chamado a ser o quê? Uma testemunha da verdade. Aqui, olha, eu vou dar o meu testemunho aqui como é que aconteceu na minha vida, né, essa experiência de mudança, como é que eu me tornei missionário. Então, quando eu era jornalista, né, eu, embora de vez em quando ia à missa, mas o meu modo de pensar era deste mundo. O meu modo de pensar, era a maneira de pensar deste mundo. Então, depois do expediente do jornal, eu chegava em casa, eu trabalhava em Blumenau, e aí eu acendia um cigarro, enchia um copo de uísque, aí tinha aquele 3 em 1 National, botava um som, um rock satânico, né, daqueles rocks bem pesados, abria todo o volume, e aí tinha revista pornográfica ali na mesinha. Era um verdadeiro culto satânico, certo? Queridos, vamos prestar atenção aqui, porque eu percebi que todo mundo está virando para lá e para cá, certo? Isso é uma armadilha do diabo, viu? Fica olhando para cá, tá bom? Vamos ficar focados na palavra de Deus, tá bem? Olha, então era um verdadeiro culto satânico. Se eu perguntar assim para você, você já fez um pacto com o demônio? Ele está louco, rapaz? A Bíblia diz que todo aquele que peca é do diabo. Tá São João escreve isso na sua primeira carta. Todo aquele que peca é do diabo. E diz: o salário do pecado é a morte. Ora, salário se paga para quem? Para quem é contratado, não é? É ou não é? E quando faz um contrato, não é assinado ali? Não é feito um contrato? É ou não é? Então, o salário do pecado é a morte, então houve um contrato ali. Então, era isso. E, veja, mas era uma vida amargurada, uma vida triste, deprimida, sem gosto, sem sabor, certo? Não tinha sabor nenhum, era uma vida realmente de amargura. Uma vida sem Deus, queridos, ela não tem sabor, ela não tem, é uma vida entediante. Aí a gente vai viver só para pagar boleto e fazer dieta, só isso, né? E aguentar esses políticos corruptos por aí, né? Esses ladrões sem vergonha, esses demônios que infernizam a vida das pessoas, né? Com as suas roubalheiras, com as suas leis horríveis, com os seus juízos errôneos. Então, mas aqui entra a misericórdia de Deus. Deus olha para a gente, ele tem misericórdia. E um dia lá em Balneário Camboriú eu estava na missa, e aí chegou uma moça e ela me perguntou: ô Celso, vocês têm grupo de oração aqui, jovem? Moço, ela me chamou, moço, vocês têm grupo de oração aqui? Eu disse: não tem grupo de oração jovem aqui. Ah, porque eu vim lá de Londrina e eu participava lá de um grupo de oração da Renovação Carismática, chamado Paz na Terra, e gostaria de participar aqui. Aí ela disse: e lá a gente faz 2 retiros por ano. E ela começou a falar do retiro e aquilo mexeu comigo. E no fim das contas, as mulheres têm uma grande capacidade de persuasão, né? E ela me convenceu e eu fui para o retiro. Certo? E mulheres, uma mulher pode levar um homem para o céu ou para o inferno, porque a Bíblia diz que o vinho e as mulheres fazem sucumbir até os sábios. Está na Eclesiástico. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até os sábios. Salomão é uma prova disso, né? Salomão, se você ler o final do livro da sabedoria, ele enveredou por um caminho lá que foi feio o negócio, né? Por causa das mulheres lá, dos outros deuses, né? Enfim. Mas a mulher também tem o poder de levar o homem para o céu, certo? Como a gente costuma dizer, né? O pecado entrou no mundo por causa de uma mulher.
e Deus quis que também por outra mulher entrasse a salvação. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que Eva ligou pela incredulidade, Maria desligou pela fé. Então, mulheres, usem o vosso poder, a vossa beleza, a vossa capacidade para levar os homens para o céu, não para o inferno, certo? Então, aí no retiro, amados, eu fui para lá e chegando lá, o diabo já estava lá furioso, porque ele sabia que eu estaria aqui hoje. Isso foi em 1993. Ele já sabia que eu estaria hoje falando para vocês aqui. Já sabia. Ele disse, eu tenho que quebrar as pernas desse homem hoje, para que ele não esteja lá em Apiúna, lá em 2025, isso foi em 93, né? E aí eu estava sozinho, eu viajei 630 quilômetros de ônibus para fazer o retiro, eram 150 jovens, era um antigo seminário, e aí eu coloquei minhas coisas no dormitório, estava ali com a Bíblia na mão, aguardando a primeira pregação, que ia ser à noite, e daqui a pouco comecei a sentir um ódio contra Deus, mas ódio, revolta, e o demônio estava ali, o diabo, o Satanás estava ali do meu lado, dizendo assim, olha, Deus te traiu, porque a minha vida era uma amargura, era uma tristeza, né? E então e aí o diabo ali, o que você está fazendo aqui? Vai embora, larga tudo isso, volta para a tua vida de pecado, esquece tudo isso. Mas o diabo ali falando, você não queira saber o que é um ataque demoníaco, assim quando entra na mente da pessoa. É terrível, é uma coisa muito ruim. E eu disse, é verdade, eu vou sair daqui, vou embora, vou lá no quarto, arrumar minha mala, vou para a rodoviária, o primeiro ônibus para Balneário, obrigado, Pai Márcio, primeiro ônibus para Balneário, vou para casa, não quero mais saber de igreja, de Bíblia, de coisa. Mas eu estava com a Bíblia na mão, irmãos, e eu disse assim, não, mas eu antes de tomar uma decisão, eu vou abrir a Bíblia, para ver o que Deus vai falar. É como se eu desafiasse assim, Deus, o que tu tem a falar sobre isso? Porque o diabo estava acusando a Deus de ser o responsável pelas minhas desgraças, pela minha ruína. E aí eu abri a Bíblia em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Por isso que eu digo, irmãos, você nunca toma uma decisão antes de consultar a Bíblia. Exatamente. Nunca tome uma decisão antes de consultar a palavra de Deus. Então aqui, ó, Oséias capítulo 11, eu abri. Aqui, Oséias capítulo 11, diz assim, como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Celso, né? Como poderia eu trair-te, ó Israel? Porque o sentimento do meu coração é que Deus tinha me traído, certo? Como poderia eu tratar como a dama? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Irmãos, eu só sei de uma coisa, o diabo fugiu. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Saiu aquela opressão demoníaca, comecei a chorar copiosamente, uma paz, uma alegria voltou ao meu coração. E aí, depois começou as pregações, no sábado à noite eu me confessei, pela primeira vez uma confissão de verdade, sem hipocrisia, né? Sem mentira. Ali em Balneário, por exemplo, você vai nas lojas, lá aqui também talvez, aí tem uma plaquinha assim na loja, deixa aqui o seu animalzinho de estimação, né? Deixa amarradinho aqui, né? Para não fazer sujeira dentro da loja. Depois você vai lá, sai, pega e leva para casa. Tem muita gente que vai para o confessionário assim, chega, amarra o pecado de estimação fora do confessionário, vai lá, passa a conversa no padre, sai, pega o pecado de estimação e continua pecando. Isso não vale, é confissão não válida. E eu fazia assim, mas aquele dia eu confessei de fato as podridões da minha alma, derramei meu coração diante de Deus. E, meu Deus, foi uma paz tão grande. Depois das pregações
continuaram, e no domingo eu fui, o que a gente chama na renovação carismática, fui batizado no Espírito Santo, que obviamente não é o sacramento do batismo, mas é uma nova efusão, um novo derramamento do Espírito Santo. E éramos 150 jovens. Daí, eu sei que daí eles colocaram em fila lá, eles chamam de servos. Eu me coloquei na frente de um grandalhão lá que eu achei simpático, ele botou uma mão desse tamanho, que era uma raquete, né? Colocou em cima da minha cabeça e pediu o Espírito Santo. Irmão, não sei, eu não vi anjo, eu não levitei, não tive arrepio, mas eu sei que quando eu levantei, eu era uma nova criatura, eu não era mais aqueles céus. A partir daquele dia, meus irmãos, eu voltei totalmente transformado para casa. Mudou o que a gente chama de metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Sai a mente do Celso, entra a mente de Cristo. Precisa entrar na nossa cabeça, irmãos, a mente de Cristo. Eu falei agora de manhã que Jesus morreu num lugar chamado Gólgota. Gólgota é crânio, caveira, né? Em grego. Por que Jesus morreu num lugar chamado crânio? Para que morra dentro da minha caveira essa mentalidade demoníaca, diabólica, né? A sabedoria do mundo, né? Como diz a palavra, quem se acha sábio se faça de louco, porque a sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens, né? Então, eu comecei, a gente precisa ter a mente de Cristo aqui, ó, dentro da minha caveira, dentro do meu crânio. Eu tenho que ser um outro Cristo na Terra. Pensar como Cristo. Então, porque o pecado entrou por Adão, certo? Jesus é o novo Adão. E como o pecado, ele mudou completamente Adão, então o novo Adão precisa me mudar completamente. Correto? Eu tenho que ser agora transformado. Como eu sofri as consequências do pecado do primeiro Adão, eu preciso ser transformado pelo poder salvífico do novo Adão. Correto? Então, isso mudou a minha história. Aí eu cheguei em casa e o que começou a acontecer? Primeiro, missa todo dia. Segundo, rosário, terço todo dia. A palavra de Deus se tornou viva para mim, queridos. Viva. Uma palavra viva. Hoje eu leio a Bíblia todo dia, medito, faço a leitura orante, né, a Lexio Divina. Então, sempre que tem uma palavra, eu anoto, destaco, e essa palavra, ela me orienta. Eu posso dizer assim, como salmista, né? Luz para os meus passos é a tua palavra, Senhor. Diga comigo. Luz para os meus passos é a tua palavra, Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Irmãos, você já mentiu para alguém? Já passou o cheque sem fundo? Não, eu já passei. Mas você já mentiu, né? Quantas vezes, misericórdia, né? Meu Deus do céu, a mentirada é grande no mundo, né? É mentira, misericórdia. Já mentiram para nós também, né? Meu Deus, quanta mentira. Deixa eu falar uma coisa. Deus não mente. Lá no Romanos capítulo 3, né? Romanos capítulo 3 está escrito assim: todo homem há de ser considerado mentiroso, e só Deus há de ser considerado veraz, verdadeiro. Por isso, queridos, como eu falei no início, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando. Se coloca toda a tua confiança nessa palavra, porque ela vai se cumprir rigorosamente. Deus não mente. Se Ele fala aqui, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, será exatamente como Ele diz. Né? Tudo que Ele fala aqui, Ele diz. Aqui, se Ele fala lá em Mateus 25, olha, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque tive fome, tive sede, era nu, era peregrino, estava na prisão, etc. E depois vai se voltar para os cabritos, e de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, não brinque com o que Deus fala. Não brinque, não faça de conta que isso aqui é apenas histórias edificantes. Não, isso aqui é palavra de salvação. Viver esta palavra,
ou rejeitá-la implica na minha salvação ou na minha condenação, queridos. É muito sério. Muito sério. Aqui. Então eu comecei, a partir daquele retiro, a viver segundo a palavra de Deus. E olha só, Joel, e tudo que Deus Joel capítulo 3 fala assim: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos, né? Está em Joel. É a promessa do Pai do derramamento do Espírito Santo que vai se realizar em Atos capítulo 2, Pentecostes, certo? Dia 4 de janeiro de 2004, olha só, isso foi 4 anos depois, 93, 2004, praticamente 10 anos depois daquele retiro. Eu estava dormindo e no meio da noite apareceu aqui Tanzânia, bem aqui na minha frente assim, mas aqui assim, ó, claro, vívido, Tanzânia. Eu acordei assustado, aí eu tinha uma agenda assim, na minha estantezinha, anotei Tanzânia. No primeiro momento eu achei que era Tasmânia, que é um território insular ali, perto da costa da Austrália. E aí no dia seguinte fui lá no Google procurar Tanzânia, não sabia se era uma comida, descobri que era um país da África. Eu fiquei assustado, meu Deus, tens uma missão para mim na África? Mas, lembra Joel, vossos anciãos terão sonhos? Deus fala até em sonhos para os seus escolhidos. E aí, eu disse, meu Deus, mas ninguém me conhece lá, não os conheço, não sei que língua falam, como é que eu vou para lá? Como se fará isso? Aí eu apliquei aquele princípio, vai na palavra, abri a palavra, foi na primeira, Atos capítulo 22, versículo 21, mas foi na primeira, abri, Atos 22, 21 fala assim, vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Aqui ó, Atos 22, 21. Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Está aqui. Naquele momento, amados, eu senti a unção de Deus, aquela que a gente chama de fé carismática, ou fé expectante. O que é uma fé expectante? É a certeza que vai acontecer, que Deus vai realizar, que Deus vai abrir um caminho, que vai dar certo. E eu já tive a certeza que eu ia pisar lá na África. Aí, eu fui até o bispo, o Dom Murilo, na época, o Dom Murilo Krieger, lá em Florianópolis, ele me deu a carta para ir para lá, eu consegui o contato lá do pessoal da renovação lá, eles me acolheram. O sonho foi em janeiro, e em junho eu estava desembarcando na capital da Tanzânia, Dar es Salaam. Viu? E aí, irmãos, aí já na época eu falava, o meu inglês era muito precário. Hoje eu falo muito bem, muito fluentemente, prego em inglês, não tem problema nenhum. Até segunda-feira eu vou para São Paulo, vem 2 missionários dos Estados Unidos, eu vou lá traduzi-los na Canção Nova e na Século XXI. Eu vou trabalhar na tradução deles lá, ajudar, né? Então, traduzi um livro agora, eu sou escritor também, tenho 5 livros escritos, terminei o 6º agora, um calhamaço, que fala sobre o céu e o inferno. Na teologia a gente chama os novíssimos, né? Que é o juízo, não, a morte, o juízo, o inferno e o céu. Chama-se os novíssimos. Terminei um livro, traduzi para o inglês, vou levar para eles apreciar, talvez publicar lá nos Estados Unidos. Isso é missão. A gente tem que atacar em tudo que é lado, viu? Campo de missão. É livro, é pregação, é vigília, é oração, é internet, é WhatsApp, é Face, é Insta, é tudo. Você tem que atacar em tudo que é frente. Certo? Para evangelizar, viu, queridos? Camiseta, é tudo que você pode usar para evangelizar, tem que aproveitar. Viu? E aí no fim das contas, eu não falava bem inglês, aí o coordenador percebeu, aí eram 5.000 pessoas sentadas numa relva, lá na África eles sentam na relva assim, é um descampado, e como não chove lá, fica 11 meses sem chover, fica seco, né? O gramado fica seco, então as pessoas sentam ali debaixo do sol, 5, 6 horas, sem se mexer,
aí tem um palcozinho de madeira assim, daqueles microfones bem antigos, aquela boca, né, de sino assim, e aí o coordenador lá, o senhor José Michili, disse: olha, o Espírito Santo está dizendo que no meio de nós tem uma pessoa aqui que fala português, nós precisamos de você para traduzir o nosso irmão Celso, que veio do Brasil. Daí levantou uma menina, um pau de vira-tripa, uma menina magrinha, a Regina Massalo, mas fininho, os bracinhos desse tamanho assim. Ela chegou lá, falava português, e ela estava grávida na época, e ela fez as traduções, e agora já faz 14 anos que a gente faz missões lá na África, e 14 anos. Estive em Gana, Ruanda, Tanzânia, Quênia, África do Sul, Estados Unidos, Romênia, Trinidad e Tobago, aqui no Brasil também, muitos locais. E, queridos, quer dizer, veja, aqui, quando fui pela primeira vez na África, lá na Tanzânia, por isso que eu digo, o missionário, primeira coisa, ele é escolhido por Deus. Segundo, ele é capacitado por Deus. Como é que Deus nos capacita? Pelo poder do Espírito Santo. Certo? Você é boca de Deus. Você não fala aquilo que você acha que é certo ou errado. E para que você seja a boca de Deus, o Espírito de Deus precisa guiar a tua vida. Então, e o Espírito de Deus, ele nos fala de duas maneiras excelentes, que é na oração e na palavra. Então, na palavra, porque o autor principal das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo, certo? Ele é o autor principal das Sagradas Escrituras. E aí eu cheguei lá, era para ficar 20 dias, não, era para ficar tipo 15 dias. Aí quando terminou a missão em Dar es Salaam, na capital, eles pediram para eu ficar mais 15 dias em outras 2 dioceses. Aí eu estava já com saudade de casa, e aí disse: não, eu vou voltar com a minha passagem comprada. Mas aí eu fiquei inquieto e fui rezar. Fui rezar e abri a palavra, pedindo uma palavra de Deus, e Deus mostrou lá no Antigo Testamento, diz assim: percorre o país. É exatamente essa expressão. Percorre o país. Percorre o país. É que quando o rei Acabe manda encontrar Elias na época da seca, percorre o país para ver se você acha o Elias aí, para acabar com essa seca. Então, eu entendi que Deus estava me dizendo para percorrer a Tanzânia. E contra a minha vontade, eu aceitei. Eu fui obediente. E foi difícil, viu? Porque quando você está com saudade de casa, saudade da comida da mãe, da cama, né? Então, aí eu tive que alterar a minha passagem, pagar uma multa. A Bíblia diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz muitos frutos. Muitos frutos. Então, eu abandonei o meu projeto de voltar, e Deus fez maravilhas nas outras 2 dioceses, coisas extraordinárias, conversões, curas físicas, libertação de demônios, excepcional. E olha só a obediência. Lá eu conheci esses missionários dos Estados Unidos, e através deles fui para os Estados Unidos, trouxe eles para cá, e graças sem conta, sem fim acontecem dessas missões, mas pela obediência. Então, uma das características fundamentais do evangelizador é a docilidade à voz de Deus, correto? Sai da tua terra e vai, certo? Veja, Maria, quando o anjo aparece, Deus já vem com o plano, não é verdade? Sobre o plano de Deus, 5 passos bem claros. Primeiro, Deus, na sua infinita bondade, soberania, ele escolhe um plano para a sua vida, correto? Segundo, o que ele faz? Revela, correto? Mas ele revela onde? No estádio de futebol? Na boate? Na bebedeira? Não, ele revela na oração.
Quando você está lendo a palavra, quando você está na vigília, ouvindo pregações nos retiros, Deus ele revela o plano dele. Certo? Como é que Deus vai revelar para você os segredos dele se você não tem tempo para ouvi-lo? Se você não o busca, como é que Deus vai revelar? Como? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus é um homem de oração, de escuta de Deus. Não se pode falar de Deus sem antes ouvir a Deus. Senão a pessoa vai falar bobagem, vai falar abobrinha, vai falar asneira. A pessoa tem que ter escuta de Deus, intimidade com Deus, oração. Eu disse hoje de manhã que São João Crisóstomo diz que a pessoa não pode rezar mais do que 1 hora por dia, né? Não deveria rezar mais do que 1 hora por dia, ou seja, o mínimo que a pessoa tinha que rezar era 1 hora. Você tem que dar um jeito de encontrar esse tempo, de escutar Deus. Deus tem coisas para te revelar, tem segredos para te revelar. Deus tem planos para te revelar. Então o segundo passo, Deus quer revelar. Você tem que buscar uma maneira de escutá-lo, na oração, principalmente, na escuta de Deus. Seja na sua casa, na igreja, num retiro, num acampamento, tantas maneiras. Terceiro, Deus, ele revela o plano. Aí você vai dar a tua resposta. A tua resposta pode ser 3. Lembra Adão e Eva? Adão e Eva, eles rejeitaram o plano de Deus. E se estreparam bonito, né? Rejeitaram o plano de Deus. Deram ouvidos ao plano da serpente. Isso pode acontecer comigo e com você. Olha, deixa eu falar aqui, irmãos. Jesus revelou, acho que foi para Santa Faustina Kowalska, que muitos dos piores homens e mulheres que passaram pela história, que cometeram as piores barbaridades, as baixezas piores possíveis, eram homens e mulheres escolhidos por Deus para serem santos de altar. Mas escolheram dar ouvidos à voz do demônio. Então Deus, no momento que Deus escolhe, revela, vai dar uma resposta. Ou a gente pode ser como Zacarias. Desculpa, Zacarias, vou ter que falar de novo. Mas Zacarias, ele não rejeitou, mas ele não duvidou. Como terei certeza disso, né? E a pessoa daí fica com reservas, com precauções. Não é? Fica com reservas, fica se justificando, fica racionalizando, para não se lançar no campo de missão. Eu tenho uma conhecida minha lá de Balneário, dona de uma empresa grande, e um dia ela falou, o dia que eu me aposentar, eu vou ser catequista. Até hoje está lá, isso já faz 30 anos que ela falou. Né? Então a pessoa ela fica encontrando desculpas esfarrapadas para não responder ao plano de Deus, por amor às coisas deste mundo, né? É ou não é? Por amor às coisas deste mundo. Então, no momento em que, olha Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Correto, irmãos? Agora, no momento que a pessoa dá o seu sim, aqui que vem o que a gente chama o preço da fé. Eu te respondo depois, tá, querida? Depois do final, tá? Obrigado, tá? Vem o que a gente chama o preço da obediência à fé. Você já ouviu falar das 7 dores de Maria? Se você tivesse que ficar 8 anos no exílio, você ficaria? Longe da sua família? Se você tivesse que ver o teu filho retalhado na cruz, como é que seria isso para uma mãe? Retalhado, crucificado? Olha o preço. É obediência, é o que a gente chama de a mortificação. É morrer, como diz São Paulo, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Amém?
Eu lembro que antes da minha conversão, a gente saía meia-noite lá em Balneário e ficava bebendo a noite inteira, até as 7 da manhã. E 7 da manhã a gente saía do bar, dando cavalinho de pau, bêbado. Um dia eu tomei um copo de conhaque desse tamanho, num gole só, acordei estaqueado na praia, podiam ter me matado, jogado no mar, podiam fazer o que quisesse comigo, estava lá estaqueado na praia. Lá. Olha que coisa linda, né? E o diabo ali rindo da cara da gente. Hoje eu fico da meia-noite às 7 da manhã em adoração. A gente faz uma adoração mensal, o Santíssimo exposto, da meia-noite às 7 da manhã, uma vez por mês, para reparar essas loucuras e reparar o pecado dos homens, não é? Para a salvação das almas. Queridos, saio daqui, segunda-feira já vou 3 da manhã para São Paulo, semana inteira trabalhando, volto, já vou ter formação para catequistas lá em Balneário, não para, vou terminar mais outro livro agora, depois temos o Cerco de Jericó, estamos trabalhando, vai começar dia 30 de março, 7 dias e 6 noites de oração contínua diante do Santíssimo, sem parar, lá na paróquia São Sebastião. Irmãos, o tempo é curto, então é o preço que você tem que pagar para a fé, mas não em vão, irmãos. Jesus disse que o quê? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né, irmãos? Eu lembro aqui de um famoso milionário que morreu agora nos Estados Unidos. O cara era bilionário, aviões, iates, tinha uma ilha particular. E o que ele fazia nessa ilha? Um grupo de oração? Vigílias de adoração? Não, ele aliciava meninas, tinha os aliciadores de meninas para levar lá para fazer orgias, farras. O que aconteceu? Foi pego, e como as leis nos Estados Unidos funcionam, foi para a cadeia na hora, e encontraram ele morto na prisão. Eu pergunto, Deus trouxe ele à vida para isso? Queridos, Deus não quer isso. Deus nos quer no céu. Lembra que eu falei antes aqui? Jesus diz lá, Mateus 25, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para uma alma humana. Deus nunca desejou, nunca quis que uma alma humana acabasse no inferno. É uma escolha, é uma opção. A Bíblia diz, ponho diante de ti a água e o fogo, o bem e o mal, a vida e a morte. Estende a tua mão para aquilo que tu queres. Irmãos, é morrer para o mundo. São João, ele diz aqui, São João, ele diz lá o apóstolo João, né? Ele diz, quem quer ser amigo do mundo, certo? Se torna o quê? Inimigo de Deus, exatamente. Quem quer ser amigo do mundo, aqui ó, 1 João capítulo 2, 15, 17, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Essa inclinação que eu tenho para o erro, certo? Não é verdade? Você já foi numa churrascaria? Já foi? Você comeu lá picanha, javali, e daqui a pouco você já está satisfeito, mas daí passa aquele espeto, né? Aí você, pau, mais uma rodada. Pronto, já está estufado. Passa de novo, você. Aí a pessoa sai igual um sapo-boi, né? Com a barriga desse tamanho. Isso é concupiscência. Né? O que é mais fácil? 5 minutos de oração ou 5 horas diante da televisão ou diante da internet? É muito mais fácil ficar 5 horas assistindo vídeo na internet do que 5 minutos de oração. Muito mais fácil. É a concupiscência, não é? É o vício, é aquela inclinação para o erro. Aqui, a concupiscência dos olhos é a soberba da vida.
a soberba da vida. Eu estava falando agora de manhã aqui, seria bom que os padres, quando as pessoas entrassem na igreja, entregassem para cada um uma dobradiça, dessas de pôr na porta, né? Uma dobradiça, para a pessoa colocar aqui na coluna cervical. Para quê? Para a pessoa se dobrar diante da majestade de Deus. As pessoas hoje são orgulhosas, impertigadas, são emproadas. Orgulho, meu Deus, quanta soberba no coração do homem. Homens soberbos, soberbos, soberbos. Se Jesus passar numa procissão do Santíssimo Sacramento, a pessoa ela não se ajoelha porque ela quer que Jesus se dobre diante dela, não é? Então é um homem soberbo que não reza mais. Uma das provas da soberba do homem é que o homem não reza mais, porque a oração é se humilhar diante de Deus, é se dobrar, é dobrar a minha humana vontade, a divina vontade. Isso é oração. Quando eu estou orando, eu estou dobrando. Isso é um processo doloroso, que exige esforço, renúncia, mas eu estou ali dobrando a minha humana vontade e a vontade de Deus. Como é que se dobra um ferro? Não é colocado ali fogo? Você não pega o fogo ali, o maçarico, até ele ficar em brasa e você dobra ele? Então, a oração é isso, é passar por esse processo de dobra, mas é dolorido, ele é custoso. Mas se eu não for humilde, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar no meu pecado, no meu vício, na minha maneira de pensar, eu vou viver na minha pornografia, na minha bebedeira, na minha farra, minha conta bancária está boa, não preciso de Deus. É só bebedeira, é só farra, é só viagem, é só compra, é só aumentar o patrimônio e não tem tempo para a oração, não tem tempo para as missões, não tem tempo nada para as obras de Deus. Aí quer morar com Deus no céu, não é? Queridos, então aqui, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Mas vamos pensar aqui, vamos pensar nas pessoas que precisam de salvação. Primeiro nós, claro. Mas quanta gente está morrendo, indo para o inferno? Por falta de Deus, por falta de evangelização, falta da palavra, por falta da doutrina, como está escrito lá em Jeremias, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Tem Jeremias aqui, não lembro mais o capítulo. A missão, irmão e irmã, ela é absolutamente necessária para a salvação. Deus poderia escolher anjos para pregar o evangelho. Não, escolheu quem? Cada um de nós. E Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo conhecendo as nossas fragilidades, ele continua apostando em nós, certo? Ele, como nós lemos lá no final de Marcos, né? O padre Marcos nos citou ali no início da oração, né? Acho que é o final de Marcos, se eu não me engano. Aqui, ó. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Deus pode olhar para você, ele vê a tua incredulidade, vê a dureza de coração, mas mesmo assim, ele não volta atrás no chamado. Ó, e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, aqui Mateus 25 fala assim, Mateus 24 diz assim: ó, assim como foi nos tempos de Noé,
acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias em que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não é o que acontece nos dias de hoje? Balneário lá agora está pinhado de gente na praia, não é? Nada contra. Ótimo, Deus deixou a praia para frequentar, mas será que se as pessoas estão rezando, ou é só comida, só bebida, é só farra, é só gozo, é só viagem, é só patrimônio? Igual aquele pessoal que estava lá quando deu aquele tsunami, né? Foi em 2004, se eu não me engano. O epicentro foi 800 quilômetros. Lá como é que chama? Era Bali, né? Não sei lá. Indonésia, né? O epicentro do terremoto foi 800 quilômetros de distância. O sujeito lá na praia, celular. E aí, brother? Como é que tá? Estou aqui, ó, com duas bonitonas, uma branquinha aqui. Vem pra cá que aqui é o paraíso. E a onda vindo. Né? Como é que tá aí? Tá um paraíso aqui, um sol maravilhoso. Estou aqui com uma geladinha. À noite a gente tem uma orgia em alto mar, na lancha. A gente tem uma rodada ali de cocaína. Balada até 6 da manhã. Vem pra cá. E a onda vindo. Daqui a pouco, meus irmãos. Não lembro mais quantos morreram lá. Foi 200 mil pessoas, eu acho que morreram. Pergunto. Estavam na graça de Deus? Estavam cumprindo o plano de Deus? Aí que está. Aqui diz. Vou completar. Nenhum padre verbita, que tem bastante de província indonesiana, com mais do que 500 padres, morreu neste tsunami. Por quê? A natureza deu atenção. Todos os pássaros fugiram das montanhas. Até elefantes, desses indianos chamados, que são menores do que africanos, tudo fugiu para montanhas. Os padres, vendo natureza e costumes da região, também foram para montanhas. Esta região inteira, né, na verdade, ganhou o primeiro lugar da pedofilia, de prostituição dos menores do mundo inteiro. Quem mais morreu lá eram alemães, sem vergonha, franceses, italianos e americanos. Turismo sexual, né? Turismo sexual. Então, a gente podia ver, né? Quem observa a natureza podia se salvar, sem problema nenhum. Quem morreu? Que cidade. Nós que somos poderosos, temos dinheiro, podemos gastar, né? Que da natureza, que as praias ficaram vazias, não tinha nem peixe, gente. Fugiu tudo. Mas os turistas de pecado não. Sim. Vigilância, irmãos, vigilância. A Bíblia diz: quem está de pé, cuidado para não cair, porque quanto maior a altura, pior é a queda, tombo. Por isso que a palavra de... Obrigado, Padre Marcos. Obrigado. Por isso diz aqui, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, servo que serve a Deus, que o Senhor constituiu sobre os da sua família. Quem é a família sua? É o rebanho que Deus confiou a você. As almas que Deus confiou a você para que sejam salvas. Certo? Para dar-lhes o alimento no momento oportuno. Qual é o alimento? A palavra de Deus, irmãos. A salvação. Esse é o alimento. Aqui, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Aqui que está, amados. Aqui entra a quinta parte lembra daqueles 5 passos? Ó, Deus escolhe um plano, Deus revela, a pessoa responde, e se ela responde sim, ela paga o preço do seu sim, e agora vem o quê? A recompensa. Lembra que Isabel disse à sua prima? Bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir tudo aquilo que da parte de Deus te fora dito. E quem é Maria hoje?
rainha dos céus e da terra. Amém? Amados, Deus tem uma recompensa eterna para você. Olha, aqui Deus o estabelecerá sobre todos os seus bens. Eu quero terminar essa pregação, queridos, dizendo para você o seguinte: o dia da nossa morte, a Bíblia fala assim: vale mais você ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Se um dia te convidarem para ir por um churrasco e tiver um convite para ir num velório, vai para o velório, viu? Porque no velório você vai pensar sobre o teu fim, é ou não é? Sobre o meu fim. Então, o dia da nossa morte já está decretado. Isso aí não tem volta. Então, tem gente morrendo agora. Ontem morreu gente. Amados, mas a morte para nós que cremos, ela é gloriosa, porque ela é a porta de entrada para o céu, para a vida eterna. Para a vida eterna. É quando nós vamos entrar pelos portões do céu. Nós temos aqui, eu vou terminar com um relato aqui, desse livro aqui, de Ana Catarina Emmerich. Vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson? Então ele produziu o filme depois de ler esse livro aqui, ó. Ana Catarina Emmerich é uma beata, foi beatificada por João Paulo II, se eu não me engano, e ela teve a revelação de tudo que aconteceu na paixão, no nascimento de Cristo. Esse livro é extraordinário, é da editora Mir, você compra na internet, é M-I-R, Paixão de Cristo, é fabuloso esse livro. E olha o que ela viu quando Jesus morreu e desceu à mansão dos mortos. Assim como via as moradas dos bem-aventurados, sob a forma de uma cidade, a Jerusalém celeste, com muitos palácios e jardins, falando do céu, cheios de frutas e flores maravilhosas, de várias espécies. Tem tangerina lá também, viu? Conforme as inúmeras condições e graus de santidade. Isto aqui é importante. Deus vai recompensar fielmente segundo o grau de santidade de cada um. Busque a santidade, irmão, porque a tua recompensa vai ser muito grande, por toda a eternidade. Quanto é que dura a eternidade, queridos? Não tem fim, não acaba, e não acaba, e não acaba, e não tem fim. E não tem fim, e não tem fim, e não acaba sempre. Questão, essa eternidade, ela é no céu ou no inferno? Aí que está. Aqui, assim vi também o inferno, como um mundo separado, com muitos edifícios, moradas e campos, mas tudo destinado ao contrário, à tortura e às penas dos condenados. Como a morada dos bem-aventurados, tudo é disposto segundo as causas e condições da eterna paz, harmonia e alegria, assim no inferno se manifesta em tudo a eterna ira, discórdia e desespero. Como no céu há muitos edifícios, olha isso, indizivelmente belos. Eita! Já pensou? Já pensou as mansões celestiais? Transparentes, destinados à alegria, à adoração. Assim há no inferno inúmeros e variados cárceres e cavernas, misericórdia, Senhor, cheias de tortura, maldição e desespero. Quem é que gostaria de ir num lugar desse? Irmãos, no céu há maravilhosos jardins, cheios de frutos do gozo divino. No inferno,
horrendos desertos e pântanos, cheios de tormentos e angústias e de tudo que pode causar horror, medo e nojo. Vi templos, altares, castelos, tronos, jardins, lagos, rios de maldição, de ódio, de horror, de desespero, de confusão, de pena e tortura, como há no céu, rios de bênção, de amor, de concórdia, de alegria e felicidade. Olha isso, irmãos. Aqui, a eterna, terrível discórdia dos condenados, lá, a união dos bem-aventurados, dos santos. Todas as raízes da corrupção, presta atenção nisso. Eu fico pensando nesses corruptos. Misericórdia, a coisa vai ser feia, viu? E serão condenados, viu? Pode ter certeza, serão condenados ao fogo do inferno. Terrivelmente. Sofrerão eternamente a pena dos seus crimes. Porque são soberbos. Terrivelmente soberbos. Todas as raízes da corrupção e do erro produzem aqui tortura e suplício em inumeráveis manifestações e operações. Há um só pensamento, a ideia austera da justiça divina, segundo a qual cada condenado sofre a pena, o suplício que é fruto necessário do seu crime. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, não brinque com o pecado. Se você está pecando, pelo amor de Deus, rompe com o pecado, rompe com esse vício, se confessa, irmãos, porque se eu entrar no inferno, não tem mais volta. Jesus curou uma vez um doente, um paralítico, 38 anos, e disse: já não peques para que não te aconteça coisa pior. O que podia ser pior do que o sujeito ficar 38 anos paralítico? O que podia? Porque Jesus sabia o que estava no coração daquele homem. Aquele homem, 38 anos sendo humilhado, vendo talvez passar ali um com uma mulher indo para um motel, outro se embebedando, o pessoal no bar, e ele não podia. Ele podia agora pensar: ahá, agora eu estou com as minhas pernas boas, agora eu vou tirar o atrasado, meu filho. Agora eu vou tirar o atrasado. E Jesus sabia disso. Diz: não peques para que não te aconteça coisa pior. O Jesus estava falando o quê? Que se ele colocasse os seus membros a serviço do pecado, ele seria condenado. E aqui, pois tudo que se passa e se vê de horrível neste lugar é a essência, a forma e a perversidade do pecado desmascarado. O pecado, ele é mascarado, ele é uma ilusão da serpente que atormenta com veneno maldoso os que o alimentaram no seio. Misericórdia de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: quem semeia na carne colherá a corrupção, quem semeia no espírito colherá a vida eterna. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não perca mais tempo com futilidades, com vaidades, com soberbas, com glórias humanas. O que importa a glória desse... Onde é que está o Michael Jackson agora, irmão? Não estou julgando ele. Onde é que estão os grandões? Onde é que estão aqueles poderosos que morreram? Onde é que estão? E onde é que estão os que deram a vida pelo Evangelho? Estão na glória de Deus. Estão no paraíso, exaltados. Meu Deus do céu, o que nós queremos mais? Toma uma decisão hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, amados. O tempo é curto. O tempo é curto. Mas Deus tem poder para fazer desses anos que te restam os anos mais maravilhosos da sua vida. Os anos mais produtivos, mais santos. O poder não é nosso, o poder vem de Deus. O que Deus quer de nós é humildade, é obediência, é prontidão, é escuta. Olha, nós somos aqui um grande número. Imagina todos nós aqui cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus, da sabedoria de Deus.
E veja, amados, você não precisa ficar angustiado agora, o que Deus vai pedir de mim, para onde Deus vai me mandar. Não, Deus, Ele cuida de cada coisa no tempo certo. E Ele vai providenciar, quero dizer uma coisa, nunca vai te faltar o necessário. Quero declarar isso na sua vida. Nunca vai te faltar o necessário e Deus vai te surpreender ainda mais. Irmãos, pode ter certeza. O Senhor vai à tua frente, Ele caminha à tua frente, abrindo portas. Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, a porta que eu abro, ninguém fecha. É a porta que eu fecho, ninguém abre. O Senhor tem portas abertas para você. Nas tuas finanças, na tua saúde, no teu ministério. Mas depende do teu sim, querido. Depende da tua busca. Depende da tua oração. Começa a orar com seriedade. Não sabe rezar? Senhor, me ensina a rezar. Começa a ler a palavra. Ah, mas eu não entendo nada. O Espírito Santo vai te dar revelação. Começa a ler o catecismo. Esse catecismo aqui é maravilhoso. Isso aqui te dá conhecimento que liberta. Para você instruir os ignorantes. Irmãos, para terminar, depois nós vamos fazer uma pequena oração. O Senhor tem uma promessa maravilhosa para todos nós aqui. Ele diz assim: mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo, e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Irmão, esse mundo está com odor de morte, já percebeu? A cultura de morte. E Deus quer que nós difundamos o perfume de Cristo, do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo, olha só, que coisa extraordinária. Entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para esses, na verdade, odor de morte, que dá morte para os primeiros, porém odor de vida, que dá a vida. Graças a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Inclina um pouquinho a sua cabeça. Vamos pedir a Deus que derrame sobre nós o Seu Espírito Santo. Pai querido, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos agradecemos porque nos reunistes aqui hoje, Senhor. Esse local que é o cenáculo. Te glorificamos por esse calor, Senhor. Te agradecemos pela presença do Padre Marcos. Te louvamos, Senhor, pelo chamado que fizestes a cada um de nós. Tu conheces a nossa limitação, Senhor, a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração. Porém, Tu sabes, Senhor, que desejamos também Te amar, Te servir com um novo ardor, Senhor. Humildemente, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Eu peço mesmo, Senhor, que o mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes seja derramado sobre nós agora. E que os mesmos milagres, os mesmos prodígios, os mesmos sinais, a mesma unção, desça sobre cada um de nós agora, Senhor, fazendo de nós testemunhas da verdade, inabaláveis no cumprimento do nosso dever, Senhor. Dá-nos o dom da fortaleza, dom do discernimento. Dá-nos, Senhor, paz de espírito. Eu peço, Senhor, pelo poder da Tua cruz, pelo poder do Teu nome, destrói, Senhor, toda obra do diabo em nossa vida,
toda palavra maldita, envenenada, que esteja nos aprisionando, destrói agora, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o laço do diabo, de todo o laço de amor às coisas deste mundo. Eu peço cura física, Senhor, cura os enfermos que estão aqui. Se você tem uma enfermidade, eu peço que você coloque a sua mão agora, ou se não for conveniente, apenas imagine. Em nome de Jesus, eu declaro agora que tu estás livre dessa enfermidade. Pelo poder das santas chagas de Jesus, eu ordeno que essa doença desapareça totalmente, não importa a gravidade, a sua origem, o tempo de convalescença. Em nome de Jesus, pela fé que nos foi dada no batismo, pelo amor com que Deus nos amou, a ponto de não recusar o seu Filho, eu declaro, ordeno, que essa doença não existe mais. Obrigado, Jesus, por esta cura de câncer, Senhor, de dor de cabeça, de nódulos, hemorragias, dores, vértebras quebradas, perda de massa óssea, artrite, artrose. Obrigado, Senhor, por toda a cura de alergia, de câncer, Senhor, de fibromialgia, infecções, leucemia, diabetes, tiroide, fascite plantar. Eu te suplico, Senhor, liberta o teu povo, Senhor. Tu continuas Senhor e sempre serás Senhor, Jesus. Diz apenas uma palavra, Senhor, e nós seremos salvos, curados. Eu peço a libertação de